Hello again, my friend! Have you studied English hard lately? Have you enjoyed this video course since you started? I hope you have, and I hope you're ready, because today it's the most important video lesson of this whole video course. Do you understand? Tá preparado para agora sim, a gente vai destrinchar o present perfect, vai ver aquele segundo caso que eu comentei e já falei que é o divisor de águas, né? Usar o present perfect corretamente, conseguir entender e conseguir falar usando essas estruturas não é fácil realmente, mas vai te distinguir e vai te tornar um bom falante do inglês. Então, se prepara, tome suas notas, porque vamos lá. O present perfect, ele é utilizado, como a gente viu na aula passada, para ações que têm ocorrido por um tempo, com o uso do for, ações que têm acontecido desde um tempo atrás, com o since, né? Essas duas palavrinhas-chave você tem que sempre estar na mente, é present perfect. Mas além, o present perfect, como diz aqui na minha introdução, além de ações que têm ocorrido, onde a tradução sim é um pouco mais fácil para a gente porque é literal, a gente também usa o present perfect para ações que acabaram de ocorrer. Usando essa palavrinha aqui que também tem que entrar na sua mente, o just. Sei que você conhece essa palavra, né? Significa somente, just you, somente você. Significa justo também, você sabia que just também significa justo, apesar de que geralmente a gente usa a palavra fair para falar justo, mas aqui significa mesmo. Mas como assim? Mesmo, ação que mesmo aconteceu. Eu mesmo cheguei em casa. Não te liguei antes porque eu mesmo cheguei. Essa ação que acabou de acontecer. Geralmente a gente usa aqui o just para expressar essa ideia de que ela mesmo almoçou. She has just had lunch. A gente usa o present perfect. Em português a gente usa o passado simples, né? Ela mesmo almoçou. Não vai dizer ela tem mesmo almoçado, mas em inglês seria isso ao pé da letra. Como aqui o primeiro exemplo, a estrutura é a mesma, né? Do present perfect que a gente viu na aula passada. Tem o have, né? Depois do sujeito, e tem o verbo principal, em que forma? Participle. Aqui é o particípio, né, do verbo, que felizmente os verbos regulares também acabam em ed, então aqui o particípio do arrive é arrived, assim como o passado, mas aqui é o particípio, né, o chegado. Só que na tradução não está chegado, tá? Cheguei. Porque aí tem uma diferença. Em português a gente usa o passado e em inglês a gente usa o present perfect. Então observe aqui que não é eu tenho mesmo chegado em casa. Não, eu mesmo cheguei. Você tem que entender como passado, mas usar o present perfect no inglês. Ok? Então para dizer que uma ação mesmo ocorreu, present perfect. Repeat. I have just arrived home. Good. A partida mesmo começou, acabou de começar, senta aí, não perdeu nada. The match has just begun. Great. Ali o begun é o particípio de qual verbo? Begin, que o passado é began e o particípio é diferente, é begun. Atenção na pronúncia. Begin, began, begun. Aqui tá na terceira pessoa, é o has, né, o match. A partida é o mesmo que it, né, no singular. The match has. Lembra sempre de conjugar na terceira pessoa, usar o has e o verbo principal no particípio. A posição do just é sempre a mesma. Sempre entre o have, nesse caso has, e o verbo no particípio. Sempre o just vai no meio. Pode ver no primeiro exemplo também. I have just arrived. The match has just begun. Infelizmente aqui, a gente não pode fazer, não poderia dizer the match just began, que seria o passado simples, né? Past simple. The match just began. Sorry, mas sempre que você usar o just aqui para dizer que mesmo, acabou de acontecer, mesmo aconteceu, em inglês é o present perfect. The match has just begun. Ok? Então essa estruturinha aqui, esse padrão com o just, que você tem que tentar mecanizar e tentar
que entre na sua cabeça esse padrão da língua aqui. Quando você disser que alguma coisa just aconteceu, just happened, já vem com o have antes, né? O has. I have just. Tenta linkar essa ideia de alguma forma, né? Escreve bastante exemplos, diga as coisas em voz alta. Quando você vê uma coisa, a porta acabou de fechar. Você pensa, né? The door has just closed. The door has just. Esse has just, have just, tem que meio que vir juntos aí na sua cabeça, para sempre que você precisar dizer, tipo, sei lá, a janela acabou de abrir. The window has just opened. A gente usa o present perfect nesse caso, beleza? Vamos ver mais um caso onde a tradução não pode ser literal, que é para ações que ocorreram em um momento indefinido no passado. O que é um momento indefinido no passado? É quando a gente não diz, nós não dizemos quando a ação aconteceu. A gente diz que aconteceu, mas não diz quando. Quando você diz que algo aconteceu, você pode dizer, eu bebi suco de laranja ontem. Ontem é tempo definido. Yesterday, eu sei quando a ação aconteceu. Então eu vou usar o passado simples. I drank orange juice yesterday. O drank é um verbo irregular também. O passado é drank. Perceba ali que eu usei o passado simples. E o particípio bebido é drunk. Sempre na pronúncia aqui, drink, drank, drunk. Agora, isso é um tempo definido, e tempo definido é sinônimo de passado simples. Botei aqui o drank no passado simples porque eu estou dizendo quando a ação aconteceu. Agora, se você não sabe quando a ação aconteceu, ou pode até saber, mas é irrelevante, você por algum motivo não diz quando, você só diz assim, eu bebi suco de laranja. Em português é passado, eu bebi suco de laranja. Mas em inglês, se você não diz quando a ação aconteceu, você tem que usar o present perfect. Assim, I have drunk orange juice. E muitas vezes a gente usa essa estrutura, se você observar, principalmente no início de uma conversa, quando você conta uma coisa para o seu amigo, assistiu Os Vingadores. É possível que você diga, assisti Os Vingadores sábado passado, cara, que filmão. Mas as chances são que você não vai dizer, ao menos primeiramente, você só vai dizer, assisti Os Vingadores. Você já assistiu? Eu assisti. Aí a conversa vai, conversa vem, talvez. O cara vai te perguntar, really? When? Quando? Essa é a questão do quando. Se a ação é, com tempo determinado ou indeterminado. Se você... Aqui eu até vou botar a frase. Deixa eu até aumentar aqui também. Let me get organized. I have watched Avengers. Os Vingadores, Avengers. Assim que você vai começar o assunto. Man, I have watched Avengers. It's a great movie. Yeah, it's amazing. Aí o cara, really? When? Aí você troca. I watched Avengers on Saturday. Aí o tempo definido. No sábado. Eu assisti. I watched. Passado simples. Mas se você não diz, I have watched. Então é muito comum a gente introduzir um assunto, né? Vi a Mônica no shopping. Você não disse quando. Nem sabe quem eu vi. Vi a Mônica no shopping. Isso é present perfect. Você não está dizendo. Então, I have seen Monica in the mall. No way, Monica. Yeah, Monica. Do you remember Monica? I saw her this afternoon. Você já troca pro passado simples. Que agora o passado simples tem o tempo definido. Hoje de tarde eu vi ela, hoje de tarde. I saw her this afternoon.
Se você já começar o assunto com tempo definido, claro, você vai usar o passado simples. Man, I saw Monica in the mall yesterday. Mas as chances são que você só vai dizer, nem sabe quem eu vi. Eu vi a Mônica. E aí depois você vai dizer quando, ou talvez não vai nem dizer, porque é irrelevante. O importante é que você viu ela, uma pessoa que você não vê há tempo. Aí que é a questão que dá um pouquinho de nó, e é entendível, né? Que a gente, no português, eu vi a Mônica. Mas você não diz quando, I have seen Mônica. Não é, eu tenho visto a Mônica? Não, eu vi, aconteceu. Ok? Vamos ver aqui. Nesses casos, né, de tempo indefinido, a gente geralmente, é muito comum a gente usar essas duas palavrinhas aqui também, que são chaves, que são sinônimos, né, de present perfect. Uma delas é o already, que é o já. Eu já fiz tal coisa. E a outra é o never. Eu nunca fiz tal coisa. Por isso que essa lição se chama eu já e eu nunca, porque o present perfect é o único tempo que você pode dizer essas duas frases. Por exemplo, eu já comi caviar, sabia? Quando você vê que não é importante. O importante é o que eu estou te dizendo. Really, caviar? Yes, I have already eaten caviar, you know? Isso é present perfect, porque eu não estou dizendo quando. Estou dizendo que, sim, I have eaten caviar. Eu comi. Aqui não é eu tenho comido, eu comi. E geralmente a gente põe o already para complementar. Eu já comi, yes, I have already eaten caviar. And you, have you? It's delicious. Vou botar aqui a conjugação, né, para você ter certeza que você está me seguindo aí, né? O eaten é o particípio. Você pergunta para mim, really, teacher Julio? When? I ate caviar 2 weeks ago. Passado simples, tempo definido. 2 weeks ago. Present perfect, tempo indefinido. I have eaten caviar, you know? Você pode dizer, eu comi muitas vezes. I have already eaten caviar many times. Mas eu não estou dizendo quando, e sim que eu já fiz. Então, sempre que você vai dizer, eu já fiz tal coisa, ela já fez tal coisa, né? Nós já fizemos tal coisa uma vez na vida, é present perfect. E se você pensar, tem um pouquinho a ver com aquela ideia da outra aula, né, da ação que começou no passado e continua até no presente. A ideia aqui da língua inglesa é que sim, eu comi caviar e essa ação eu ainda posso comer mais vezes. Então, de certa forma, ela está pendente. Ela pode acontecer de novo e de novo. Então, eu comi, mas eu tenho comido. Ela, de certa forma, ela está inacabada. Ela ainda continua. Porque eu estou vivo, eu posso comer mais vezes. Se a pessoa está morta, a gente diz, pô, o cara ali, né, nunca comeu caviar. Se foi e nunca comeu caviar. Isso é passado simples. Ele está, infelizmente, falecido. E você vai dizer assim, no passado simples, he never ate caviar. Pô, porque não tem mais a chance. Essa ação é passada, ela acabou, ele nunca comeu. Mas, se você sabe o João, acredita que ele nunca comeu caviar? Aí, ele pode comer no futuro. Essa ação, ela começou no passado. Ou melhor, não começou no passado, né? Ele nunca comeu, ele não comeu e ele não tem comido até então. Ela está ainda continuando ela tem um efeito ainda no presente. E por isso que em inglês a gente usa o present perfect para dizer que você nunca fez alguma coisa. Não, nunca pulei de bungee jumping. Não, nunca bebi tequila. Nunca fiz tal coisa. E ele tá vivinho, pode ser que ele um dia coma, but he has never eaten caviar. Para você dizer, eu já fiz tal coisa, eu já fiz. É um tempo indefinido, você não está dizendo quando. Ou eu nunca fiz. Tem que ser, o único jeito de dizer isso é o present perfect. Ok?
Não confunda aqui com o presente simples, com o never, por exemplo. Se ele nunca come. He never eats caviar. Ele nunca come. Não, ele não gosta. He never eats caviar. O que a gente está falando? Ele nunca comeu. He has never eaten. Essa também é uma mecânica que eu quero que você tente aprimorar na sua cabeça. Esse padrãozinho também, com o never. His never. Aqui o his não é o he is, e sim he has. Você lembra que a contração é a mesma. Então tenta acoplar esse som. His never, I've never. Quando você disser o never, já tem que vir o v junto. I've never drunk tequila. He's never, she's never. Escreva exemplos, né? Pense de coisas que você nunca fez, que a sua mãe, seu avô, sua prima nunca fez e faça as variações. She's never, he's never, I've never, we've. Usando never tem que vir acoplado, né? Quando eu falo isso, para mim vem automático, porque eu já pratiquei muito isso. Então para mim é normal eu já usar o Szinho. He's never studied English. Ele nunca estudou inglês e por aí vai. Então, essas duas palavrinhas aqui são muito importantes. Eu já fiz tal coisa, eu nunca fiz tal coisa. Então, só para fechar aqui, né, se for dizer ele nunca comeu ou ele já comeu. Ambas as estruturas é com o present perfect e a posição aqui do already, do never, do just, que a gente viu nos exemplos acima, é sempre entre o have, né, o has nesse caso, e o verbo principal. Bora lá para mais exemplos. Então aqui nós assistimos esse filme. Não estou dizendo quando, é present perfect. We have watched this movie. Alguém diz, senta aí, mesmo começou a assistir o filme aqui com a gente. Daí você diz, não, we have watched this movie. Thank you. Nesse caso, você não precisa dar explicação. Assim, eu já vi esse filme aí na sexta-feira do dia 15. Não, você diz, we have already watched. Você usa o already aqui, é como complementar, nós já assistimos. We have already watched this movie. Mecaniza. We have already, I have already. Essas palavras vêm juntas. Ele cozinhou, passado simples em português. Ele cozinhou para você, mas não está dizendo quando, o tempo é indefinido. Present perfect. Repeat. He has cooked for you. Você chega, a refeição está pronta, he has cooked for you. Seu pai, o seu irmão, seu marido cozinhou. He has cooked for you. Um exemplo aqui com o never. He has never cooked for you. Mas, quem sabe, né? Então essa ação está pendente. Ele nunca cozinhou até aqui. Ele não cozinhou ainda. Mas pode mudar a situação. Então é o present perfect. Próximo exemplo. Você esteve aqui antes. You have been here before. Really? I don't remember? Yes, you have been here before. Se eu disser agora, você esteve aqui sim, ano passado, não lembra? Aí eu vou ter que trocar. Aqui o present perfect não tem o tempo definido. Agora, se eu disser sim, ano passado, tu não lembra? You were here last year. You don't remember? Yes. Aqui é passado simples, o verbo to be. You were last year. Se você não diz quando, sei que é só antes, mas não sei quando. You have been. Aqui é uma frase bem corriqueira, quando você diz, nunca gostei. Você assiste muito desenho? Não, nem quando era criança eu nunca gostei de tal coisa. Present perfect. Nunca gostei. Vai que eu mudo de ideia. Pô, eu ainda posso gostar. Repeat. I have never liked Chinese food. Do you like Chinese food? I like Chinese food. I don't like Japanese food very much. Attention! Perceba que nesses casos, então, apesar de a gente usar o present perfect, em português entendemos essas frases como se fosse o passado simples, né? O pretérito perfeito, e a tradução não é literal.
Então aqui, primeiro em português, eu mesmo cheguei, mas né, eu tenho mesmo chegado. A gente escreve com present perfect e entende com o passado. Repeat. I have just arrived home. Nós temos assistido? Não, nós assistimos. We have watched this movie. Ele tem cozinhado para você? Não, ele cozinhou. He has cooked for you. E antes de seguir, mais uma comparação. Vou colar esse exemplo aqui. Se eu usar o for, que é a questão da aula passada, lembra? Por tanto tempo, aqui o for, por 2 horas. Olha que legal a diferença. Aqui ele tem cozinhado para você por 2 horas. Você tipo, pô, o Jairo tá na cozinha? Sim, ele tem cozinhado para você já há 2 horas já. Ele tem cozinhado essa ação, ele ainda tá lá cozinhando. Mas, se eu tiro aqui, ele cozinhou. A refeição tá pronta. He has cooked for you. Enjoy your meal. Então, só quando você usa o since e o for com o present perfect é que a tradução é literal. Ele tem feito tal coisa. Vamos ver aqui. Ele tem cozinhado para você desde o meio-dia. Since noon. Is that Jairo in the kitchen cooking? Yes, he has cooked for you since noon. Hey Jairo, thank you. Essa ação está em desenvolvimento. Ela tem acontecido desde o meio-dia, porque eu estou usando aqui o since. Mas se não tem, o tempo é indefinido, ele cozinhou. Vamos seguir. Let's continue. Frases negativas. A gente usa o haven't e o hasn't. E se a gente não disser quando aconteceu a ação, se o tempo é indefinido, também é comum acrescentar o yet, que é o ainda não. Como eu estava dizendo antes, né? Quando eu digo eu nunca comi caviar, ainda não. Isso tudo pode mudar, porque eu estou aqui firme e forte. Então é comum acrescentar o eu nunca fiz tal coisa ou eu não fiz tal coisa ainda. Também é sinônimo de present perfect. Vamos ver com os exemplos aqui, vai ficar claro. Eles não visitaram o Japão. Repeat. They haven't visited Japan. They haven't visited Japan yet. Eles não visitaram o Japão ainda. Pode ser que nunca visitem, mas essa situação pode mudar. Então ela você entende? Tá em continuidade de certa forma. O present perfect tem essa ideia de uma ação que começou no passado e continua. Aqui de certa forma, a ação de não ter visitado, ela continua até que eles morram ou finalmente visitem. O próximo exemplo é parecido. A Julia não aprendeu a dirigir. Julia hasn't learned how to drive. Julia hasn't learned how to drive yet. Yes, good. E pergunta com present perfect é o que não falta. A gente faz o tempo todo. Como eu usei o exemplo do Vingadores. Sai o filme novo do Vingadores, você vai perguntar, você viu Vingadores? Você não vai dizer, você viu Vingadores na tela quente na segunda-feira passada? As chances são menores. Geralmente a gente introduz o assunto dizendo, cara, você viu que o Bolsonaro disse? Você viu, você ouviu, você fez alguma coisa? E aí talvez você, no decorrer da conversa, vai situalizar, vai definir o tempo. Mas é muito comum de não falar, e aí você tem que usar o present perfect. O have vem por início na pergunta. Have you? Você comeu caviar? Não estou dizendo quando. Repeat. Have you eaten caviar? Esqueci de ler a introdução aqui, que em frases interrogativas, essa aqui não tem nenhuma palavrinha-chave, mas a gente pode botar uns complementozinhos, que como diz aqui, é comum acrescentar o already ou yet,
que na pergunta ambos significam já, então atenção, que na frase negativa o yet é ainda não, mas na pergunta é já, assim como o already, que é tanto já na frase afirmativa, sim, eu já fiz aquilo, quanto na pergunta, você já fez aquilo, é o already. O yet é sinônimo, também pode ser usado em frases, só a posição na frase que é diferente a gente vai ver, mas é a mesma coisa. O yet na pergunta não é ainda não, é ainda não na frase negativa, na pergunta é já, você já fez tal coisa, ou você já fez alguma vez na vida, que em inglês é outra palavra, é o ever. Você já viu desse tipo de pergunta? Have you ever? Have you ever? Nossa, é uma pergunta muito comum, é um tópico único de gramática. Você estuda aí com livros texto, vai ter lições só do have you ever, que é uma pergunta que a gente faz o tempo todo. Por exemplo, você já comeu caviar? Mas não é você tá na festa onde tem caviar, você comeu caviar já, vai lá e come, porque é muito bom. É você já alguma vez na vida. Esse é o ever. E eu pergunto para você, você responde com uma resposta curta, sim ou não. Yes, I have. No, I haven't. Have you ever eaten caviar? Yes, I have. I have eaten caviar many times. In Russia, caviar is not expensive. A primeira vez que eu comi foi aqui onde eu moro, na Rússia. Nunca tinha comido no Brasil, mas aqui é barato, não é caro. Então, volta e meia, eu como. It's very good, I like. Tem gente que não gosta. Quando eu fui pro Brasil, eu levei pra minha família experimentar. Ninguém gostou, mas eu gosto bastante. Então, have you ever? Você já fez tal coisa? Essa é uma pergunta que a gente faz direto. E essa pergunta também tem o mesmo sentido, tipo, você já fez. Só que aqui, com ever, have you ever, é alguma vez. Você alguma vez comeu caviar na sua vida. E o already é o já, tipo, agora, né? Por exemplo, como eu dei o exemplo da festa. Festa tem o caviar, eu sei que você gosta de caviar, então você, você já comeu caviar lá? Que tá delicioso. Have you already eaten caviar? Isso, é uma pergunta que geralmente confunde o aluno. É o já, already, é o já, ever. Ever é alguma vez na vida. E o já, por exemplo, eu sei que você gosta de caviar e eu sei que na festa tem caviar. Então vou dizer, você, tem caviar, você já comeu? Esse é o already. E com o mesmo sentido, a gente pode usar o yet. Você comeu caviar já? A ideia é a mesma que o already nessa frase aqui, só você ver que o yet vai pro final. Have you eaten caviar yet? E o already vem no meio. Have you already eaten caviar? Mas é a mesma coisa. Você alguma vez já andou de cavalo? A pergunta é essa. Have you ever ridden a horse? Yes, I have. Once, I think. Aqui uma pergunta sem tempo definido. Eles comeram minha pizza? É present perfect, não é passado simples. Have they eaten my pizza? Repeat. Ela já acordou? Has she already woken up? Aqui é uma pergunta que a criança sempre faz, né, em viagem de carro. Já chegamos, já chegamos. Dad, repeat. Have we arrived yet? Not yet. Resposta curta negativa, ainda não. Mommy, have we arrived yet? Not yet. And now, have we arrived yet? Have we arrived yet? Tem essa pergunta que dizem que criança faz seguidamente. I don't know. Tudo aqui sem tempo definido, então por isso que a gente usa o present perfect. Por isso presta atenção, quando você usar o passado simples, você tem que dizer quando a ação aconteceu. A não ser que a ação já tenha, desculpa, a ação não, o tempo já tenha sido introduzido anteriormente. Claro que você não precisa repetir e pode usar o passado simples, mas se não é relevante ou não é sabido, present perfect. E se você pensar, a gente usa muito mais o present perfect
do que o passado simples nessas ideias. Porque a maioria das vezes a gente não diz quando aconteceu. Então é comum de introduzir com present perfect, às vezes continuar, ou daí finalmente dizer o tempo e trocar para o passado simples. Attention, agora a gente vai fazer uma comparação entre o present perfect e o passado simples, que tem tempo definido. Em frases no passado com tempo definido, né, quando você diz, nos casos que dizemos quando a ação aconteceu, usamos o past simple, passado simples. Vamos comparar. Eu bebi champanhe ontem, que é o drank, é o passado, não é o particípio. I drank champagne yesterday. Tempo indefinido, I have drunk champagne. O Tim não dormiu bem noite passada. Tempo definido. Passado simples. Tim didn't sleep. Não dormiu bem não, só não dormiu, né? Tim didn't sleep last night. Tim hasn't slept. Mesmo que nesse caso, por exemplo, se você vê o Tim aí no escritório, tá com uma cara de abatido, cansado, você sabe que provavelmente ele não dormiu na noite passada. Claro que é a noite passada que ele não dormiu. Mas se você não disser a noite passada, você, look at Tim, he hasn't slept. Hey Tim, have you slept? Claro que eu tô falando da noite passada, provavelmente, mas eu não tô dizendo, que não é importante. Present perfect. O exemplo dos Avengers. Você viu os Avengers no sábado? Isso, no sábado, passado simples. Did you watch Avengers on Saturday? Or, have you watched Avengers? Yes, I have. Have you? O último exemplo vai ficar bem comparadinho e entendido. Você já viu um tornado alguma vez na vida, né? Have you ever seen a tornado? Repeat. Yes, I have already seen one. I saw a tornado last year in New York. E é isso aí, isso que confunde tanto, né? Porque em português seria eu já vi, mas em inglês não é eu já vi, é o I have already seen. Você já viu, memoriza essa pergunta. Com have you ever você vai fazer direto. Have you ever? E põe o verbo no particípio, ok? Have you ever seen a tornado? Ask me. I have, actually, na verdade sim, eu vi uma vez. I have already seen one. Voltando de Santa Catarina uma vez para o Rio Grande do Sul, de carro, e no horizonte dava para ver um. Achei que nunca ia ver na vida, mas acho que foi uns 10 anos atrás, talvez, ou 8. Ok, let's practice. Então eu vou fazer a pergunta para você com have you ever, ou seja, alguma vez comeu sushi? Have you ever eaten sushi? Você vai responder só com a resposta curta, yes I have. Ou então, no I haven't. E dá mais uns detalhes. Por exemplo aqui, eu já comi sushi. Yes I have. I have already eaten sushi. I have eaten sushi many times. Você pode dizer algumas vezes, sometimes. I have eaten sushi sometimes. Ou comi sushi algumas poucas vezes. I have eaten sushi a few times. Ou uma vez, I have eaten sushi once. I have eaten sushi twice. I have eaten sushi 3 times. Você faz um complemento. Ou, se preferir, diz aí um tempo definido. Sim, comi ontem. I ate sushi. Ontem não, ano passado aqui no exemplo. Yes, I ate sushi last year. Vamos lá? Essa aqui já está preparadinha, então você responde aí. Have you ever... E pergunta para mim. Have you ever eaten sushi?
ask me, ok? Se precisar mais tempo, pausa aqui. Yes, I have. I have eaten sushi sometimes, but I don't like sushi very much. Você já esteve num avião? Have you ever been? Aqui é o verbo o estar, né? Ser estar. Have you ever been on an airplane? Usa os moldezinhos aqui, né? Você só trocar o verbo, trocar a situação, mas se comunica um pouquinho aí e pergunta pra mim. Ask me. Yes, I have been on an airplane many times. And you, have you ever traveled abroad? Yes, I have. Have you ever met a famous person? Yes, I have a few times. I have met Bussunda. Do you remember Bussunda? Bussunda has died. I have met Vanucci. You know the journalist, the reporter, sports reporter, Evandro Vanucci, I think. Yeah, I have met him. And aqui não é o have you ever, se você já jantou. Não sei que horas são aí, mas você já jantou. Have you had dinner yet? Yes, I have. Have you already watched the video lesson 31? This is video lesson 32. Have you already watched the video lesson 31? And have you enjoyed this video lesson? I really hope you have. I really hope you have understood and can use this in the future. Se você ainda não usa, não se preocupa, é só estudar bastante, escutar, tentar fazer esses padrãozinhos com never, I have never, com already, I have already, elas têm que vir meio que junto. Ou a ação que mesmo aconteceu, he has just left, ele acabou de sair, he has just. Tenta padronizar isso aí, não é fácil realmente, me levou bastante tempo para conseguir utilizar e quem sabe você já utiliza, fico feliz que você tenha chegado aqui. Agora a gente está indo para a fase final do vídeo curso e vamos lá, a última pergunta, vou mover aqui o material que eu acho que a minha câmera está na frente, é essa aqui. Have you ever seen the rain? I wanna know, this is a song, a very famous song by the rock group, classic rock group Creedence Clearwater Revival. It's a good band, I like rock, and maybe you know this song. Talvez você conheça essa música. Se não conhece, vai lá e escuta. Canção bem bacana, lightzinho, countryzinho, rock, bem bonita a música. I wanna know, have you ever seen the rain? Study hard and see you next time. Bye.